Um dos grandes problemas existentes no mundo de hoje é que nós não sabemos escutar. E por nós não sabermos escutar, nós não entendemos. E não entendendo, nós vamos agir de forma errada. Quando eu era criança ali, adolescente, tinha um programa de televisão que tinha dentro ali do roteiro do programa, tinha uma parte de uma velhinha. Eu sei que vocês já vão saber, mas eu não vou ficar dando nome aqui. Uma velhinha ficava sentada ali numa praça, chegava uma pessoa, sentava do lado dela, e toda vez que falava uma coisa, ela sempre entendia errado. Se ele falava cachorro, ela entendia socorro. E se falava pão, entendia cão. E ali, via o enredo de tudo e o povo acabava sorrindo, E eu lamentava que muitas vezes as coisas tinham um duplo sentido e tinha malícia também no meio. Mas você vê que ela escutava, mas ela não entendia. E ela interpretava do jeito que ela achava que era o que ela escutava. O mundo de hoje está dessa forma. Os cristãos não estão dando frutos, porque a palavra de Deus, quando ela é anunciada, quando nós ouvimos Deus nos falar, ela tem que produzir frutos dentro de nós. Aqui está dizendo 60, 100, 30. Esse fruto é santidade. Toda vez que Deus nos fala, deve gerar uma mudança dentro de nós. Nós não podemos ficar estagnado, nós não podemos ficar parado diante do que Deus fala. Deve sempre, repito, gerar mudança. Essa mudança dentro de nós tem que se gerar santidade. E essa santidade deve nos levar, claro, como consequência, a nos aproximar cada vez mais de Deus. É como se nós estivéssemos num lugar escuro, e na medida que a palavra de Deus, que é a claridade, ela vai chegando, a escuridão ela vai se dissipando, ela vai desaparecendo, e só vai permanecer o quê? A luz. Mas infelizmente, como aqui está dizendo, que Satanás ele vem e tira. É isso que Satanás está fazendo. Ele está fazendo com que nós escutemos uma coisa e entendamos outra. E entendendo outra, nós vamos fazer justamente o que Deus estaria pedindo de forma contrária. Então não se gera santidade. E nós vamos assim nos acomodando, e nós vamos até achando que que estamos crescendo em santidade. Mas, por exemplo, por que uma pessoa reza tanto e continua sendo uma jararaca, meu Deus? Não muda. Tem que gerar mudança. Temos que ser melhores. Mas também, às vezes, é quem ensina, às vezes ensina também errado. E por isso precisamos, nos tempos de hoje, pedir a graça do entendimento, para se entender o que se diz, se está sendo conivente com o que se vê ou não, senão nós vamos ser levados facilmente. Vou começar a dar alguns exemplos. Quando um homem e uma mulher casam, lá eles prometem receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja. Aí o sacerdote faz a pergunta, eles respondem sim. Só que tem casais que eles já vão com a mentira produzida dentro deles e acham que aquilo ali é a verdade, mas diante da verdade que é pedida, eles optam pela mentira. E aí nós encontramos, casais por aí, que nós perguntamos assim:
E cadê os filhos? Ah, nós não queremos ter filhos, não. Mas por que Adão? Muito trabalho. Ah, cuidar de criança dá muito trabalho. É verdade, dá mesmo. O que foi que disse que não dá? Quando está a criancinha assim, bem pequeno, né? Até ali ainda dá um pouquinho de trabalho, porque o pai tem que acordar, a mãe tem que acordar, está ali, tem que dar de mamar. Vai mudando, né? Mas isso é gostoso. Eu acho que é gostoso, né? Acordar. Esse sacrifício de ter que cuidar da criança ali, deve ser muito bom. É um sacrifício que está se fazendo pelo bebezinho que está ali e que necessita. Não, mas nós não queremos ter filho não, que dá muito trabalho. Aí de repente você encontra aquela mulher que está dizendo que ela não quer ter filho porque dá muito trabalho, andando na rua com 3, 4 cachorros. E ali, né, fazendo caminhada com o cachorro, para lá e para cá. Era para ser 4 filhos, aí ela tem 4 cachorros, porque o filho dá trabalho. O cachorro não dá? Tem que dar ração, tem que fazer um monte de coisa. A pessoa fica presa porque ela quer viajar, mas não pode, porque às vezes tem que cuidar da ração para o cachorro, para os cachorros e os gatos. Aquela ninhada de gato na casa, cheio, para tudo quanto é lado. Aí tem que deixar em algum lugar para tomar conta. E ainda chama de meu bebezinho e meu filhinho. Você vê como a pessoa, Deus diz assim, crescei e multiplicai. Eles dizem, não, nós não queremos isso. No entanto, anda com o cachorro. Meu Deus, por que interpreta errado? Por que não quer? É uma aversão? Por que você entende errado? Aqui eu vou abrir um parêntese, né? Não estou falando mal dos animais. Eu estou dando uma interpretação de algo que vai contra aquilo que a igreja ensina. Fecha parênteses. Voltemos. É assim. Mas por que não quer ter filho e quer ter gato e cachorro dentro de casa? Como é que vai perpetuar a espécie? Não dá para perpetuar a espécie com gato e cachorro. É com filho, é criança. E é isso que Deus quer. Você vê a outra interpretação. Deus os fez homem e mulher. Olha, o que é que Deus fez? Escute. Deus os fez homem e mulher. Bem definido. Homem e mulher. Está lá no livro do Gênesis. Não, mas pode ser as duas coisas. Mas quem foi que disse que pode ser as duas coisas? E quem foi que disse que eu posso determinar se Deus já determinou? Deus determinou no momento em que eu fui concebido no bendito seio da minha mãe. Eu fui concebido ali. Deus me determinou homem. Eu não posso agora, depois de grande ou até criança, determinar que eu não sou homem, eu sou uma mulher. Não, Deus os fez homem e mulher. Se deu algum problema, vamos tentar resolver. Mas não é resolvendo dizendo, me chame de Margarida. Não, eu sou José Augusto. Não, mas eu quero, porque eu determino. Mas quem é que pode? Quem és tu? E quem somos nós diante de Deus para nos julgarmos assim? Vou abrir um outro parêntese. Aqui eu estou falando para aqueles que creem em Deus. Porque só quem crê em Deus é que vai entender o que eu estou dizendo. Porque se nós cremos em Deus, nós cremos que Deus nos criou. Deus nos criou do nada. E Ele nos criou homem e mulher. É assim. Para quem não crê em Deus, olha, se você não acredita que Deus existe, então você pode se determinar. Não é que você pode, é porque você não crê em Deus. Você acredita que você nasceu do Big Bang, o que eu posso fazer?
Eu nasci de Deus, Deus me criou. Mas se você acha que a partir daquela explosão cósmica, você nasceu e aí você apareceu e tudo mais, então você, uma vez que você não crê em Deus, então você pode dizer que você é uma lagartixa a partir de hoje. Pronto. Quem é você? Sou uma lagartixa. Porque já se tem pessoas aí que elas estão dizendo que elas são cachorros, né? E tem lá vestida como um cachorro e latindo dentro de casa igual cachorro. Crise de identidade. A crise de identidade, ela se dá porque o homem não crê em Deus, então ele fica sem identidade, porque quem dá a identidade é Deus. Então ele acaba dizendo que ele é, por ele não acreditar em Deus, ele acha que é isso. Fecha parênteses, voltemos. Eu estou falando para os católicos, aqueles que creem em Deus. Os que não creem, determine a sua vida. Agora, o que não pode são os que não creem em Deus quererem determinar a nós que somos católicos que nós temos que ser igual a eles, temos que pensar igual a eles. Não, respeitemos a liberdade de cada um, mas para nós católicos, Deus nos fez homem e mulher e não tem como nós determinarmos que nós somos outra coisa, porque nós somos isso para nós católicos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e apareceu para ela e disse: tu serás mãe de um filho, tu darás à luz a um filho e o nome dele será Jesus. Ele não disse: tu darás à luz a um ser, por enquanto não se sabe quem é. Quando você der à luz, aí quando ele for crescendo, aí ele vai dizer para você o que ele é. Mesmo que você veja que seja um menino, mas ele vai determinar depois para você se ele é um menino ou ele é uma menina. É ele que... Não, um menino. E o nome dele será Jesus. Foi assim, determinou. É filho, é homem. Se fosse uma menina, ia ser uma menina. Vocês estão vendo que nós não estamos escutando? Aí, às vezes, quem fala interpreta errado e não se gera santidade. Olha, Jesus fala, né, que aquele que não pratica o que Deus manda, o que leva uma vida fora de Deus, não quer saber de Deus, ele diz que será precipitado num lugar que se chama fogo do inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Por várias vezes Jesus fala isso. Aí, olha bem, esse lugar onde há choro e ranger de dentes, que Jesus falou, é um lugar de sofrimento eterno. Mas só que Jesus ele veio nos resgatar para que nós não vamos para esse lugar. Porque não é Deus que quer que eu vá, é eu que acabo indo por não fazer a vontade de Deus. Então ele veio nos resgatar para que nós possamos ir para um lugar de felicidade eterna no céu junto com ele. Aí você está lendo aqui, né? Olha bem, está lendo aqui: haverá choro e ranger de dente, tal. Você será lançado lá, um mar de fogo. Está lendo aqui. Aí o cara diz assim: mas eu quero dizer para vocês que o inferno não existe. Mas o que está escrito aqui? Não sabe interpretar texto, não? Esse é um dos grandes problemas das escolas. Não ensinam mais a interpretar o texto. Está lendo, está vendo, está aqui. No inferno não existe, não. Coloca o óculos, então, ô bendito, para ler como está sendo. Aí fala do mais ou menos, né? Não é bem assim, é mais ou menos. Gente, a mudança dentro de nós não é uma mudança de mais ou menos, é sempre para mais, não é mais ou menos, não é bem assim, você está exagerando demais, não é para mais. Nós temos que crescer para mais, olha, sempre mais, olha, sempre subindo, cada vez mais
se assemelhando a Deus, a imagem, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então nós temos que cada vez mais irmos parecendo com Deus. Não é se desfigurando, porque nós estamos nos desfigurando. O que é beleza? Não existe mais a beleza. O feio está imperando e o povo está gostando de ficar feio. Não, nós temos que ficar cada vez mais bonito. Não é feio. Aquele monte de negócio no nariz, aqui na orelha, no nariz, na boca. Aí faz aquele negócio, você olha e diz assim: nossa, parece um demônio. Estão gostando de parecer com o demônio. Por favor, nós estamos em tempo cada vez mais de nos parecermos com Deus. Nós temos que gerar em nós uma semelhança com Deus. Não é uma semelhança com o demônio. Bem, abro parênteses. Eu estou falando para os católicos que sabem que na doutrina da igreja fala-se que o demônio existe. Então, se você acredita que o demônio existe, então você vai entender o que eu estou falando. Agora, se você não acredita em Deus e não acredita que o demônio exista, então pode te parecer com qualquer animal que você queira. Você é livre, embora não seja isso. Mas se você acha bonitinho você se parecer, sabe lá, com o demônio, ou que você pareça, você não acredita no demônio, né? Mas você está parecendo com ele. Segundo o que nós aprendemos, a feiura vem de onde? Bem, fecha parênteses, voltemos, porque está vendo que a gente tem que estar explicando toda hora, porque senão dá problema. Vocês percebem em que mundo nós estamos? O sol está aí, está quente, e uma pessoa tem a capacidade de dizer que aquilo ali não é o sol, é a lua, e há quem acredite. A manipulação da palavra de Deus, a manipulação dos dogmas, a manipulação vai se manipulando e as pessoas vão indo atrás e acreditando. Como é que nós vamos ser santos assim? Sabe como é que nós vamos ser santos? Indo contra a correnteza. Se você quer ser santo, você tem que optar pela correnteza e contra a correnteza. Não tem outro jeito. Ainda mais nos tempos de hoje. Escutai o que Deus diz. Cuidado para você não escutar o que o homem está dizendo. E que muitas vezes o que o homem está dizendo está indo contra o que Deus disse. Porque não dá. O seminarista entra no seminário e sai pior do que entrou. Uma religiosa entra no convento e está saindo pior. E às vezes está até ficando lá e pior ainda. Entra-se numa comunidade de um jeito, quando você pensa que não, a pessoa já está... Aquilo que ela deixou, ela está pegando de volta. Por quê? Está ouvindo diferente? A prática é diferente. Os membros daquela comunidade, daquele seminário, daquela casa religiosa, eles estão ouvindo diferente. Se Deus chamou para viver a pureza, por que está na impureza? Por que está vivendo a impureza e por que está buscando a impureza? Porque também não é assim, não é bem assim. Não, é assim. Eu termino com aquele rapaz, né, que estava em uma determinada comunidade. Aí ele veio conversar comigo, que ele tinha ido de férias para casa. Depois ali de um ano, mais ou menos, foi de férias para casa. E chegando em casa, a mãe começou a olhar aquele rapaz. Porque mãe é mãe, né? Você sabe que mãe tem um olhar assim, ela conhece seus filhos. E ela começou a olhar aquele filho dela. Aí quando ele estava voltando, né,
para tal comunidade dele. A mãe dele disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente, você não era assim. Você era tão santinho, meu filho. Agora, esses dias que você passou aqui, eu tô com medo, meu filho. Eu já te perdi porque você teve que ir para essa comunidade. E agora, eu vou te perder para o céu, meu filho? Reveja, meu filho, o que está acontecendo com você? Antes você rezava, não está rezando mais. Antes você não assistia, você tinha parado de assistir esses filmes, você passou o tempo todo aqui assistindo e não viu você em nenhum momento rezar. Você só foi na missa um dia. O que está acontecendo, meu filho?